Olá, fonovintes! Estamos começando mais um episódio do Fonoatuação, dessa vez o quinto episódio. Eu sou Andy Levi e vou levar vocês nesse novo episódio. Nós temos como convidada a fonoaudióloga Carla Steinberg e o tema de hoje é fonoaudiologia hospitalar na prática, as demandas que marcam a rotina clínica. Então, como a gente tem costume de fazer nossa frase de efeito, quem se apresenta é o convidado. Então, Carla, quem é você na fila do pão? Eu sou Carla, fonoaudióloga de formação, uma apaixonada pelo campo da fonoaudiologia hospitalar, que foi o convite que me fizeram hoje, né? Atualmente estou como professora da Universidade Federal da Bahia e ministro os componentes que têm relação com essa área, né, de atuação, com essa especialidade e também a alimentação em todos os ciclos da vida. Perfeito, é um currículo extenso, ela resumiu o grande currículo dela. Foi modesta. Porque eu acho que esse foco vai ser o que interessa, né, pra gente aqui no podcast. Mas eu também sou mãe de Letícia, eu sou doutora pela Universidade Federal da Bahia, sou mestra pela PUC de São Paulo, especialista em motricidade orofacial com ênfase em disfagia, porque na época em que me formei era essa a especialidade. Eu sou tutora do método Canguru e sou coordenadora de alguns projetos de extensão, entre eles o Ama Mais, que é um projeto de incentivo ao aleitamento materno e alimentação complementar saudável. Perfeito. Então a gente vai focar hoje na fono hospitalar, apesar de ter vários assuntos que a senhora poderia conversar também, mas vamos falar sobre como funciona essa área da fono, como é a atuação do fono no hospital em si. Então a primeira pergunta é, na sua visão, quais são as principais funções e demandas, contribuições do fonoaudiólogo na área hospitalar? Angel, é uma pergunta, parece fácil, né? Mas falar das funções do fonoaudiólogo dentro do ambiente hospitalar não é tão simples assim. Então, se a gente pensar que, embora seja chamado de uma especialidade, né, é um grande campo de atuação. E neste campo de atuação envolvem diferentes níveis de complexidade de assistência, né? Já se a gente falar do Sistema Único de Saúde, por exemplo. E, além desses níveis, a gente encontra diferentes populações que podem ser atendidas. Então, a gente pode falar desde do nível ambulatorial até a alta complexidade, atendendo em diferentes unidades, como UTIs, UCIs, beira-leito, de forma em enfermarias. Então, a função do fonoaudiólogo, eu diria que é cuidar, né, dessas pessoas que estão com agravos à saúde, para que esses agravos sejam minimizados, dando assistência ao paciente, à sua família, à equipe, né? E a contribuição é exatamente reduzir os agravos, já que essas pessoas estão ali dentro desse espaço por alguma questão de saúde, e a gente precisa reduzir os agravos, mas não necessariamente a gente vai conseguir fazer uma reabilitação, né? Então, muitas vezes a gente precisa exercer uma atividade com raciocínio clínico mais ágil, né, para que essas pessoas possam ter uma deshospitalização, no caso dos internados, segura e, muitas vezes, continuar o seu tratamento fora. Respondi a sua pergunta? Sim, foi bem completa. É interessante a área hospitalar falar assim, eu que no caso conheço mais na teoria do que na prática por conta da universidade e tudo mais, eu não pensava que fono atuasse na área hospitalar, assim que eu entrei em fono, até porque eu conheci muito pouco de fono. E aí ao conhecer mais, a saber que tinha uma área que era específica da área hospitalar, que era a fonoaudiologia hospitalar, que é uma área da fono, me fez despertar, onde é que o fono vai atuar no hospital, o que é que ele vai fazer. Eu já, no caso, já peguei a disciplina fonoaudiologia hospitalar, e a gente tem contato com a área hospitalar da fono em outras matérias, como disfagia, sim, como motricidade. Então, é um leque muito grande É um leque muito grande. A gente tem no histórico
do Conselho Federal de Fonoaudiologia, né, em 2010 foi criada a especialidade disfagia, mas a especialidade de fonoaudiologia hospitalar, ela só vem em 2021, né? E aí, então, trazendo como especialidade, e ali você exatamente identifica que o fonoaudiólogo tem que ter competências muito variadas, né? E, sobretudo, um conhecimento de muitas áreas, né? E não pode ser um conhecimento superficial. Ele tem que ser um conhecimento mais verticalizado da área de comunicação, né, de forma geral, para a gente não se comprometer, mas de qualquer sorte, a gente tem muitos pacientes neurológicos, pós-acidente vascular cerebral, traumatismos cranianos, então evoluem com questões de comunicação como afasias, disartrias, e aí a gente já entra na parte vocal, né, e aí temos as crianças, temos os neonatos, e aí a gente trata mais da função de alimentação com esse viés. Mas, de qualquer forma, o grande carro-chefe, digamos assim, a grande demanda que tem dirigida ao fonoaudiólogo dentro do hospital é o gerenciamento e o cuidado das disfagias, né? Sim, sim. E aí, falar de disfagia também abre outro mundo, né? Porque não só o fonoaudiólogo vai então, trabalhar tecnicamente com aquela pessoa, com aquela família, como tem que ter uma habilidade de diálogo com a equipe, né? De conseguir dialogar com as equipes o tempo todo, e, por que não, uma habilidade de gestão, porque precisa gerir esse caso, participando, por exemplo, de comissões, de equipes multiprofissionais de terapia nutricional, de equipes de prevenção de broncoaspiração, entre tantas outras coisas. Sim, sim. É interessante que essa fala da senhora vai ajudar um pouco a entrar no ramo da segunda pergunta, que é uma pergunta tanto do lado mais pessoal como do lado mais geral. Quais as maiores dificuldades que a senhora enxerga na atuação do fono no ambiente hospitalar? E qual as principais dificuldades que a senhora vivenciou no período da senhora nessa área? São dificuldades semelhantes, pero não muito, né? Na minha época, a gente vai lá para tão distante, né? Que eu tenho uma atuação no início do ano 2000, né, dentro do ambiente hospitalar, e onde a gente não era conhecido, muito menos reconhecido. Então, a grande dificuldade que eu tive foi a de desbravar esse campo e nos representar, né? Então, cada atitude que eu tinha 25 anos atrás, eu tinha firme, né? Tudo que eu fizer aqui vai ser o que vão conhecer da fonoaudiologia. Eu era novinha, né, muito jovenzinha, e então, mas eu tinha essa sensação. Tudo que eu fizer aqui é o que a fonoaudiologia vai... eu vou fazer essa história acontecer. Hoje, embora passaram tantos anos, né, tantas décadas, eu acho que ainda tem uma questão relacionada ao reconhecimento da profissão, pela grandiosidade que é, né, a atuação do fonoaudiólogo, da importância, embora tenha melhorado muito, a gente vem conquistando esse espaço. Então, eu diria que, como a gente tem, eu vou falar até regionalmente, uma redução das equipes e da presença do fonoaudiólogo, das contratações, da presença nos concursos públicos, né, para ocupar os espaços dos hospitais, do Sistema Único de Saúde, eu acho que isso é um retrato da falta de reconhecimento, né? Embora nos lugares onde já ocupamos, os trabalhos têm sido muito bons. Então, eu diria que a dificuldade é essa. A maior, talvez. Mas, senhora, no caso, já entra na próxima pergunta, que eu acho que encaixa bastante com isso. A senhora acha que esse desconhecimento, ele parte mais da população em geral ou mais dos outros profissionais que estão atuando com fono? Como é esse contato multidisciplinar dentro do hospital, entre outras profissões, com o fonoaudiólogo? Vem melhorando, né? Eu acho que
das duas partes. Mas o público em geral, que é quem vai se beneficiar diretamente da atuação do fonoaudiólogo, esse público, ele precisa que essa equipe sinalize, fale sobre isso, encaminhe, indique, né? Então, mas os profissionais, eles têm outros meios de conhecer, né, o trabalho do fonoaudiólogo, o trabalho das equipes de fonoaudiologia. Eu acho que esse reconhecimento vem crescendo, e com isso as possibilidades de trabalho em equipe, elas vêm melhorando. Embora depende muito também, né, de reservas de mercado, de entendimento sobre suas funções. Então, muitas vezes, equipes de clínicas podem conhecer, reconhecer, ver o trabalho, a importância, e ainda assim, né, não querer acreditar que a gente pode fazer um trabalho em conjunto, o que é uma grande pena. E esse trabalho conjunto, eu acredito que nem sempre vai ser harmonioso, vai ser um trabalho onde as profissões se conversam da maneira, naquele mundo tópico de tudo perfeitinho. A senhora enxerga que essa relação que não seja harmoniosa o tempo todo, mas é muito desarmoniosa, ou enxerga que essa relação muitas vezes... Acho que depende muito das relações humanas também, né? De como que as pessoas lidam com isso. Eu tenho excelentes experiências. Eu tenho experiências com equipes de nutrição, né? Com equipes médicas de diferentes áreas. Eu tenho no meu histórico a atuação nos diferentes ciclos da vida, então já trabalhei com muitos geriatras, neurologistas, pediatras, pneumologistas e etc. E assim, eu tenho experiências positivas. Então eu acho que isso é muito particular. Eu acho que cada equipe vai se articular, depender ali das habilidades, que não são as habilidades técnicas propriamente ditas, né? Que essa é uma habilidade que qualquer profissional tem que desenvolver. E por que não o fonoaudiólogo também, que é o profissional da comunicação humana, né? O que tem a grande expertise aí. Então eu acho que também cabe aproveitar que a gente tem essa oportunidade de estudar a linguagem, a comunicação humana das diferentes formas, desde o seu desenvolvimento até, né, as situações mais patológicas, e conseguir estabelecer essas relações de forma mais harmoniosa, pensando sempre que o produto final é uma assistência de qualidade, né? A gente tem que ter uma assistência segura, que aquela pessoa, aquela família que a gente está cuidando, que tenha o retorno necessário, que é redução dos seus agravos, né? Uma deshospitalização segura, como eu já comentei. Entendo, mas pegando o viés da linguagem, é mais enxergar a subjetividade de cada indivíduo naquela equipe multidisciplinar. Então, é uma singularidade, as relações mais específicas da equipe. Sim, sim. E aí, então, é isso, né? Vai depender da sua habilidade, às vezes da experiência, né? Jogo de cintura, porque trabalhar em equipe não é só esperar do outro, né? Então, a gente tem que identificar ali quais são possíveis melindres, possíveis situações, mas também ter um autoconhecimento. Quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades, para que eu possa construir essa comunicação, né? Porque acho que é isso, comunicação efetiva, né? Para trabalhar em equipe, você pode ser o top das galáxias, né? O melhor que detenha todos os conhecimentos, mas se você não tiver essa habilidade de conseguir conversar, você não vai ter um resultado satisfatório. Sim, sim, sim. Aprender a lidar com o outro, entender o outro e conviver com o outro, de certa forma, naquela profissão. Com certeza. Não adianta os conhecimentos teóricos, todo o currículo. Não, né? Você ter passado por tantos hospitais, ter passado por tantas pós-graduações, que aquela técnica, ela não vai fazer sentido. Aí entrando no sentido mais curricular da coisa agora, o graduando, o universitário que está passando e pensando em ir para a forma hospitalar, pensando em ir para a residência, para esse cenário hospital, como ele se prepara? Porque a senhora falou que é perpassada por áreas muito distintas, você vai ter pacientes com demandas
que vão pegar pontos de outras áreas, uma área diferente, uma área de outra. Como na universidade se preparar para um ambiente hospitalar, para atuar nesse ambiente? Cabeça aberta, né? A gente tem uma tendência do estudante de dividir seus estudos, né, naquelas famosas caixinhas, digamos. Então, ter cabeça aberta e saber que tudo que você está estudando vai ser para a sua formação enquanto profissional. Então, você não está estudando para se formar especialista na graduação. Você está estudando para se formar um terapeuta, um clínico, um gestor, né? E para isso você precisa conhecer todas as coisas, né? Então, estudar todas as áreas, ter paciência com o processo, né? Hoje, temos muitas residências em diferentes áreas e muitos estudantes, eles ficam na graduação mirando na residência, né? Eu considero que para quem tem uma identificação com a área de fonoaudiologia hospitalar, né, eu acho que a residência ela é um grande diferencial, porque estar dentro daquele ambiente, embora tenha necessidade de muitas modificações, mas aí é outra pauta para outro podcast, né? Porque a carga horária ela é muito intensa, essa carga horária intensa e residir dentro do hospital, basicamente, ele faz o diferencial, porque ele coloca em inúmeras situações e aí no desenvolvimento de todas as habilidades possíveis, desde as técnicas até essas, né, que a gente comentou. Então, acho que a residência é um caminho, mas não é o único caminho também, né? Então, existem muitos cursos de pós-graduação, existem muitas experiências positivas, né? Ter paciência com o processo. Não precisa sair do curso e entrar diretamente nessa área. Experimentar, né? Experimentar talvez a clínica, experimentar outras coisas, e aí sim, quando realmente bater a identificação, fazer a sua escolha. Sim, sim. É engraçado a senhora falar essa questão da residir no hospital. Tem uma colega minha que ela é enfermeira já, né? Mas ela fez residência. E ela, na época que ela fazia residência, ela vivia pro hospital, basicamente. Ela era como se o hospital fizesse parte da vida dela enquanto ela estivesse lá dentro e quando ela estivesse fora também. E a cabeça parece estar sempre a milhão naquele local, então muitas coisas. E ela disse que muitas das coisas que ela via no hospital eram coisas que na faculdade muitas vezes ela não viu direito. E não pensou que tivesse lá também, mas parece que tinha tudo que tinha na faculdade, tinha lá dentro do hospital. E eram muitas demandas que se passavam em cima da outra e muita coisa. Então, pelo que eu ouço falar da residência hospitalar, parece que é um ambiente muito intenso. Exatamente, muito intenso, né? Precisa estar com um suporte emocional em dia. Aliás, hoje a gente tem que estar com esse suporte emocional o melhor possível, né? Porque a gente vai passar por diferentes experiências. A graduação não é uma experiência linear nem menos intensa, digamos assim, né? É muito intenso. Mas a residência coloca ali o estudante profissional formado numa situação que ele é colocado à prova o tempo todo, ele tem que assumir uma atividade profissional e ao mesmo tempo responder como estudante, e são sessões clínicas e é muito estudo, e mais uma vez eu volto, ele é colocado nesse desenvolvimento das habilidades comunicativas com seus preceptores, com seus pares, com seus colegas, com outros médicos. Então, eu acho que é aí esse primeiro boom, né, esse primeiro baque de intensidade, principalmente desse estudante que sai da graduação e aí entra nesse mundo hospitalar com essa intensidade. Então, eu acho que isso acaba pesando. A rede de apoio ela se torna ainda mais presente e necessária. Necessária, né? Sempre. Né? Nós sempre precisamos da rede de apoio. Mas... Sempre. E, inclusive, assim, aí tem muitos estudantes que fazem escolhas de ir para outros estados, né, para buscar experiências inovadoras, não querem ficar na sua região. E talvez isso até
dificulte, né, que essa rede de apoio esteja ali. Mas eu também acho uma experiência muito interessante. Então, para aqueles que queiram, né, enfrentar esse mundo, enfrentar a residência, acho que vale a pena também pensar em outros estados. Tem muitos lugares bacanas que precisam ser desbravados, né? A gente não precisa ficar na capital, aqui no nosso núcleo, com essa concorrência. Acho que vale a pena. Tenho muitos ex-alunos que hoje são residentes em outros espaços e que a gente conversa e que as experiências deles estão sendo muito legais. Sim, sim. É interessante. A área hospitalar é uma área que meio que me puxou o interesse há pouco tempo. Eu entrei na faculdade e, na verdade, desde um tempo eu era um pouco aversão ao hospital. Acho que muita gente chega a ter, por conta de ser um local onde muitas vezes você tem um amigo ou um familiar que está lá por alguma condição, e se torna essa questão mais avessa ao local. E sempre foi algo para mim que eu nunca me via lá dentro. Não sei se eu me vejo realmente ainda, mas ao ter contato, entender como funciona, saber mais, seja em algumas disciplinas aqui da faculdade, seja visitando na prática os locais e vendo algumas situações, vendo como é que funciona, como é a função do fonoaudiólogo, me despertou esse interesse de talvez, não sei se é ainda, mas vamos olhar como é, vamos procurar saber como é que funciona, vamos dar uma fisgada aqui. Então já me interessou, tanto que eu já comecei a olhar um pouco para como funciona o hospital da minha cidade, por exemplo, como é que a fonoaudiologia entra lá, como é que funcionam as residências, nesse aspecto que foi o que me gerou interesse. Acho que a fono tem esse aspecto. Eu acho que é algo que todos os convidados aqui do podcast que entram com o mesmo discurso, que você tem que se permitir conhecer. Eu acho que é isso mesmo, Índio. Acho que à medida que o curso da graduação, né, se a gente estiver conversando aí com estudantes de graduação, à medida que o curso vai andando e vocês vão conhecendo os componentes, conhecendo os professores, conhecendo os espaços, vão amadurecendo, né? E aí, até que em algum momento vocês vão conhecer muita coisa, não vão conhecer tudo, né? Principalmente porque nós temos uma área, né, que é a fonoaudiologia, que ela vem se transformando a cada tempo. Então, assim, há 25 anos atrás, eu não ia imaginar que nós teríamos essa inserção tão ampla em tantas áreas, ocupando tantos espaços. E o que vai acontecer daqui 10, 20, Sim. 30 anos, né? Então tem que estar com a cabeça bem aberta mesmo. É isso, é uma área, a fono, no caso, em geral, de um crescimento absurdo, assim. Eu, no caso, eu fiz uma pesquisa há pouco tempo sobre a evolução da fono na história, né? E ela é uma área que parece que a cada ano ela evolui um grande passo. E do surgimento de áreas e tudo mais. Quando eu entrei aqui, já foi quando entrei na universidade, estava... Fono hospitalar era recente, que foi em 2021, né? Foi. Eu entrei aqui um ano depois, então já era bem recente. E já surgiram outras depois que eu entrei. Então meio que parece que as áreas vão surgindo e você vai vendo, a fono aqui também, a fono também se insere aqui, também se insere aqui. E a área hospitalar, acho que querendo ou não, por ser um ambiente que necessita muito, de muito trabalho, muita função, eu acho que o fono se coloca em vários locais dentro do hospital mesmo. Sim. Então dentro do local hospital, o fono está em várias regiões ali dentro. Sim, e acho muito, muito importante você dizer isso, porque a gente precisa também ocupar, né, por exemplo, a gestão desses espaços. O fonoaudiólogo, ele pode estar enquanto fonoaudiólogo, mas ele pode estar enquanto gestor da sua própria equipe, gestor da sua própria carreira, né, mas também gestor desse espaço. Com sua visão, com sua visão multiprofissional, aguçada, com essa visão da comunicação enquanto um espaço necessário para que seja assim, para que haja uma fluidez nessa comunicação. Então, talvez a gente tenha tantos pontos positivos para ocupar uma gestão que outras áreas não tenham. Então, eu acabei puxando, né, para a questão da gestão, mas realmente dentro do hospital existem inúmeros projetos, equipes, comissões. Sim. E tanto também de pacientes, por exemplo, no hospital que a gente
Eu estava com a senhora na matéria, a gente ia tinha as fonos da pele, da pediatria, Sim. tem outras são mais das pessoas adultas. E até essas divisões também que coexistem, e são meio que especialidades. Tem gente que tem mais tato para lidar com crianças, tem gente que já não consegue lidar com crianças, vai lidar com adultos. E acho que tudo da particularidade de cada um, da singularidade de cada um, e você tem que seguir o que você se sente bem fazendo. Exatamente, se sente bem e faz bem feito. Sim. Né? Muitas vezes não é aquele caminho que você imaginou e de repente foi um concurso público e aí, estou na maternidade, e agora? E agora vamos estudar, vamos aprender, né? E criar essa possibilidade de fazer bem feito, mesmo que não tenha sido aquele caminho trilhado, né? Eu entro no curso, você é audiologista, entro no curso, né? Você é profissional da voz. Eu canso de dizer aos estudantes, calma, cansei de ver audiologista coordenando serviço de fonoaudiologia, né? E vice-versa. Serviço de fonoaudiologia é em hospital, eu quis dizer, né? Então, é uma caixinha de surpresas. Uma caixinha de surpresas. A fonoaudiologia é linda demais, né? Então, tem muita coisa para fazer. E eu acho que a gente está num momento bom, né? Num momento de crescimento profissional, de reconhecimento dos cursos. Os cursos voltaram a encher, porque a gente é cíclico, mas nesse momento, esse reconhecimento da profissão, a gente tem ocupado realmente mais espaços além do hospital, né? Agora eu extrapolei um pouquinho. Sim, não, tranquila. É isso, o nosso diálogo é justamente isso. Aqui o Fonoatuação é o que a gente costuma sempre falar. O objetivo do projeto é meio que conversar sobre o pós-faculdade. Sim. Que muitas vezes, pra gente que está aqui dentro da universidade, tem uma cortina onde só descobre depois que passa. Quem está dentro não consegue ver o que acontece depois. Então, conversar com pessoas que já passaram, pessoas que já estão inseridas nesse cenário de trabalho, é muito bom para o universitário, para entender um pouco mais, pelo menos ter um norte. É importante, nesse pós-faculdade, né, me ocorreu aqui, sobre as diferentes possibilidades de vínculos, né, com as instituições. Então, alguns vínculos, eles são óbvios, são claros, estão aí, mesmo que a gente não esteja, por exemplo, dentro ali dos editais de concurso, mas nós temos os concursos, né? Nós temos o setor privado, e aí, nesse setor privado, existem outros formatos de vínculo, CLT, né? Mas o que tem acontecido de verdade dentro desse grande campo é a pessoa jurídica. Então, a maioria das equipes, elas têm se conformado enquanto empresas e cooperativas e têm feito essas parcerias com as instituições hospitalares enquanto pessoa jurídica. E aí, então, o fonoaudiólogo sai da faculdade sem lidar com essas questões, né? E aí vai ter que aprender. Então, seria bom já começar a entender isso antes, de fato, para não ser pego totalmente de surpresa. Sim. Então, se deixar aqui, do jeito que eu gosto de conversar, a gente vai até meia-noite, mas a gente acho que já deu para abarcar. Você deu um abraço, não tem como ser um abraço completo na Fono Hospitalar, porque acho que seria impossível pelo tamanho da área, mas encaminhando para o final do nosso episódio, primeiramente agradecer a todos os telespectadores pela presença, telespectadores e ouvintes, no caso, porque telespectadores quem está no nosso YouTube e ouvintes quem está no nosso Spotify. E vamos lá agora pedir para a senhora deixar um recadinho final. A gente costuma dizer que isso aqui é o recado do corte. Sim. É o recado que vai pro Reels, uma mensagem bonitinha que vai ficar por... Será que eu dou conta de um recadinho de Reels? Porque eu não tenho um histórico de conseguir fazer um recadinho pequenininho. Não, mas fica à vontade, pode ir. Bom, eu vou agradecer também, né? Que não agradeci no começo, eu vou deixar o agradecimento no final. Pela oportunidade de enfrentar um vídeo, né, Angel? E a oportunidade de conversar com vocês, de deixar essa marca, mais uma marca aí, né, desse projeto muito bacana, muito interessante. E dizer que façam com amor, não sei, eu acho que é importante ter sentimentos positivos no processo da graduação,
cuidar para que esses sentimentos negativos de mercado de trabalho e de não reconhecimento, eles superem as coisas mais gratificantes que a gente tem, né, enquanto profissional fonoaudiólogo. Assim, é uma profissão realmente linda. Trabalhar dentro do hospital é uma coisa iluminada, eu falo por mim, né? Você tocar aquela família que está ali em franco sofrimento é muito gratificante, embora seja complexo, né? Tenha essa dualidade da situação. Façam com amor, estudem com amor, sejam amor por onde quer que vocês passem. É isso. Mensagem bonita, né? Ela falou que não dava conta, mas ela veio com a mensagem bonita, a mensagem que... porque é genuíno, né? Que é o que eu sou enquanto profissional, enquanto eu faço com amor, e eu desejo que o outro me toque com amor, né? Então, a gente precisa fazer com o outro aquilo que a gente deseja para nós. E aí é isso que eu desejo. Eu desejo, enquanto professora, formar pessoas que sejam sensíveis, que tenham capacidade técnica, né? E que tenham essas habilidades, esses soft skills, né? Que hoje se diz, mas recheado de amor. Perfeito, perfeito. Então, com essa linda mensagem, não tem como eu falar mais alguma coisa, eu acho que ficou um ótimo encerramento. Peço a vocês que sigam nossas redes, sigam a gente no Instagram, segue a gente lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta também para dar aquela moral para a gente saber como é que a gente está andando bem. Dá sugestões de novos episódios, novos temas, o que é que você quer ver por aqui, quem você quer ver por aqui. E até a próxima e tchau, tchau, fono ouvintes.